Glória a Deus, sejam todos bem-vindos aí ao Ministério Glória a Deus, aleluia. Fique à vontade, comece a aguçar os seus ouvidos para ouvir esse livro abençoado. Deus abençoe você que está acompanhando nossos conteúdos, se inscrevendo, curtindo, e que Ele venha recompensar a sua vida por você estar sendo aí um missionário online, porque quando estamos apoiando um conteúdo cristão, nós estamos de alguma forma contribuindo para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo, viu? Você que é novo por aqui, que está chegando pela primeira vez, se inscreva aí no nosso canal, ativa aí as notificações para você não correr o risco de perder nenhum conteúdo. Porque quando você faz esse procedimento, sempre que o canal posta um novo conteúdo, o YouTube já vai informar para você e aí você não vai perder nenhum vídeo, para que você possa estar aí crescendo no sentido intelectual, na vida espiritual e também podendo servir melhor a sua igreja, a sua comunidade. O seu nível social muda quando você conhece melhor a palavra de Deus, viu? Não sei se você sabia, mas tome posse dessa palavra. Quando estamos lendo, a leitura ela enobrece, ela vai quebrando muitas barreiras. E você sendo mais instruído, você vai ter muita coisa para oferecer, já que a própria palavra do Senhor fala que muitos estão errando por falta de conhecimento. Então você vai ter uma probabilidade de errar menos. E não se esqueça de, enquanto estiver ouvindo aí o nosso audiobook, já curtir o vídeo, compartilha, coloque aí um comentário, porque são procedimentos que a plataforma do YouTube sinaliza que o nosso conteúdo ele é de suma relevância, ele é um conteúdo útil, e o próprio YouTube vai fazer também essa divulgação. Então você vai ser coparticipante do crescimento desse vídeo automaticamente do nosso canal, viu? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Viva na quarta dimensão, em um mundo de terceira dimensão. Esse livro é do pastor que já dorme no Senhor, David Paul Yong-Shu, e nós vamos estar aqui já no prefácio à edição brasileira. Vamos lá. Aqui onde estamos é a sala, dizia um dos membros de minha igreja enquanto me mostrava a sua casa. Deste lado está o corredor que leva para os quartos. Continuava me explicando. Tudo isso não teria nada de estranho, a não ser pelo fato de estarmos em campo aberto, sob o sol e porque tal casa não existia, estava somente nos sonhos do irmão. Qualquer um que nos observasse facilmente chegaria a duvidar de nossa saúde mental. Caminhávamos por aquela teoria desolada, respeitando corredores inexistentes, abrindo portas imaginárias e observando quartos fictícios. Era o ano de 1982 e o livro do pastor Shu havia chegado recentemente a meu país, El Salvador. Meu ministério apenas começava e, ao lê-lo, enchi-me de tanto entusiasmo que não hesitei em compartilhar com meus poucos membros da época os princípios da quarta dimensão. Aquele irmão que começara a visualizar e a sonhar com uma casa para sua família não tinha dinheiro nem emprego. Para completar, a guerra civil em meu país estourara um ano antes e se estenderia por mais 10 anos. Meu Deus, forte, hein? Entretanto, de maneira miraculosa, como costuma acontecer quando se vive na quarta dimensão, aquela casa começou a surgir desde seus fundamentos. Depois, as paredes passaram a se elevar, ganhando altura. Então, as paredes começaram a se elevar, ganhando altura. A seguir, chegou o teto, até que finalmente aquele irmão me convidou para o culto de ação de graças, de inauguração da casa com a qual sonhara e pela qual orara. Creio que esse foi o primeiro dos resultados que pude constatar de maneira pessoal e próxima do que acontece quando colocamos em prática os princípios
da quarta dimensão. Depois disso, eu gostava de levar outros irmãos à frente da casa e dizer-lhes: está vendo essa casa? É o resultado de ter visões e sonhos. Invariavelmente, eles ficavam irrigados e me diziam: queriam que eu explicasse mais sobre o assunto. Isso me abria a oportunidade de lhes falar sobre a quarta dimensão e recomendar-lhes a leitura deste livro. Há várias décadas, o Dr. David Yong-Shu é reconhecido no meio cristão como o pastor da maior igreja do mundo, com seus mais de 750 mil membros na igreja de Yodo, em Seul, Coreia do Sul. Não existe outra igreja documentada que possuía tal quantidade de membros. Obviamente, um milagre de nosso tempo, como é essa igreja tão numerosa, não poderia deixar de chamar a atenção do mundo evangélico. Uma interminável peregrinação de cristãos, iniciada há várias décadas, continua chegando à ilha de Yodo, com o propósito de conhecer as razões que tornam possível o crescimento dessa igreja. Sem qualquer sombra de egoísmo, o pastor Shu tem se dedicado a compartilhar pacientemente os princípios que tornaram possível tal congregação, ao mesmo tempo que estimula os ministros de qualquer origem a obter os mesmos resultados em seu próprio país e em sua própria igreja. Depois de todas essas décadas de ensino, o mundo cristão acabou compreendendo que uma das chaves para o crescimento é o método do Novo Testamento da igreja, baseado em reuniões de pequenos grupos nas casas e depois do prédio da igreja. De fato, o pastor Shu é conhecido como o pai do movimento de células moderno. Não há dúvida de que seu principal legado à igreja é a humanidade. Vamos voltar aqui. Não há dúvida de que seu principal legado à igreja e à humanidade será ter redescoberto a natureza da igreja em nosso tempo. Todavia, afirmar que o crescimento da igreja do pastor Shu foi o resultado de aplicar o modelo das pequenas reuniões em casas seria faltar com a verdade. Ao trabalho das células somam-se outros elementos igualmente importantes. É a esses outros princípios que as pessoas não dão igual atenção. A maior parte das pessoas que visitam a Coreia se entusiasmava com o modelo de células e volta a seu país ansiosa por colocar em prática o que aprendeu, somente para se dar conta depois de um tempo que os resultados não são o que esperava, ou que, no mínimo, não aparecem com a rapidez que imaginara. Nos últimos anos, estive presente em cada uma das conferências sobre crescimento da igreja que o pastor Shu ministrou dentro e fora da Coreia. Sempre notei que, mesmo o pastor Shu insistido o tempo todo no assunto da quarta dimensão, muito poucas pessoas conhecem a importância do tema e como ele é vital para alcançar o tão desejado crescimento. A maior parte das pessoas vê a quarta... Vamos voltar aqui. Começa barulho de pessoas passando na rua, a gente já se desconcentra. Mas tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor, que Deus abençoe essas pessoas. A maior parte das pessoas vê a questão da quarta dimensão como uma experiência muito própria do pastor Shu. Acha graça e se emociona ao escutar as anedotas que ele utilizava para ilustrar suas exposições, mas fica longe de pôr em prática tais ensinamentos. Provavelmente, uma das razões para que as pessoas não incorporem os princípios da quarta dimensão à sua própria experiência é que eles lhes parecem estranhos ou confusos.
A maior qualidade do livro Viva na Quarta Dimensão é que ele apresenta de maneira sistemática e concisa os ensinamentos do pastor Shu sobre o assunto. Passo a passo, o autor nos leva aos princípios que por décadas tem ensinado e ilustrado em seus inumeráveis livros, pregações e conferências. Desde a definição elementar de que o que são as quatro dimensões até as aplicações práticas de tais elementos, o livro não deixa de mencionar nada que seja útil. Temos aqui, em um só volume, tudo o que se deve saber sobre como viver dentro do mundo da quarta dimensão. Em nosso caso particular, temos colocado em prática os ensinamentos do pastor Shu sobre o valor de visões e sonhos, fé e oração. O resultado foi que nossos planos e metas foram todos alcançados, não somente no que se refere ao crescimento da igreja, mas também na conquista de outras metas que não têm precedente na história do cristianismo em meu país. Desde aquela casa que dá a imaginação passou ao mundo real, até nossos grandes projetos de rádio que cobrem o país, um canal de televisão que transmite para todo o país e que, por meio de 2 satélites, cobre desde o Alasca até a Terra do Fogo. Uma igreja que ultrapassa 100 mil membros e que continua crescendo. Tudo é resultado de viver na quarta dimensão. Não me canso de dizer que tudo que o Senhor, em sua misericórdia, nos permitiu alcançar é o resultado, em grande medida, dos ensinamentos do pastor Shu. Eu o encorajo e desafio, com base nas normas apresentadas neste livro, a dar o passo para viver na quarta dimensão. Um novo mundo de experiências com Deus espera por você. Nós temos aqui, irmãos, o nome do irmão que está fazendo essas considerações, Mário Vega, pastor da igreja Elim em El Salvador, na América Central, com mais de 100 mil membros, considerada por vários eruditos a segunda igreja mais numerosa do mundo. Membros honorário da junta diretiva do Church Cross Internacional do pastor Shu, na Coreia do Sul, membro da junta diretiva do Joel Comiskens Group e membro da Fellowship Missionary New York do pastor Ben Yong da China. Essas aqui são as considerações aqui desse pastor, que também é um pastor muito bem sucedido para a glória e honra do nome do Senhor. O que nós acabamos de ler é o prefácio à edição brasileira. Nós vamos ler agora o prefácio. Vamos lá. Nossa vida tem limitações, já que pertence ao plano tridimensional, o qual está limitado ao tempo e ao espaço. No entanto, existe outra dimensão. A Bíblia ensina: aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Conferir Hebreus, capítulo 11, verso 3. Na perspectiva religiosa, a quarta dimensão Vamos voltar aqui. Na perspectiva religiosa, a quarta dimensão é simplesmente a dimensão espiritual. Sendo o homem um ser espiritual, pertence tanto ao plano tridimensional quanto ao plano terradimensional. Entretanto, o diabo tem se infiltrado em cada indivíduo, família e sociedade, criando uma desordem e um caos. Há 25 anos, foi descoberto o segredo da quarta dimensão, a força motriz
de meus 47 anos de ministério, apresentada em Viva na Quarta Dimensão. Não foi resultado de um estudo pessoal ou o aprendizado de um erudito, mas sim um segredo que me foi revelado por meio de profunda comunhão com o Espírito Santo. É meu desejo que você torne conhecimento desse segredo. É nossa responsabilidade incubar as circunstâncias por meio da espiritualidade da quarta dimensão, o que gera uma transformação. Aquele que consegue transformar o plano terradimensional conseguirá dominar o plano tridimensional. A pergunta que nos surge é: sendo assim, como podemos mover a quarta dimensão? Existem 4 elementos: mentalidade, fé, sonhos e palavra. Esses são os 4 fatores que movem o plano terradimensional. Sua vida será transformada à medida que aplicar esses 4 elementos. Viva na Quarta Dimensão, publicado originalmente pelo Instituto de Iglecrecimento. Vamos voltar aqui. Iglecrecimento, sobre o título A Espiritualidade da Quarta Dimensão. Foi lançado visando a aplicação prática, tanto individualmente quanto em grupo, dos 4 elementos-chave para mover-se na quarta dimensão. Além disso, este livro possui um guia prático que o ajudará a desenvolver a espiritualidade da quarta dimensão. Minha oração é que cada leitor que deseje profundamente uma vida plena receba inspiração e motivação novas quanto a viver a espiritualidade da quarta dimensão. Que Deus derrame sobre cada leitor a grandeza de seu amor e suas bênçãos. David Paul Yong-Chun. Glória a Deus. Então, nós terminamos aqui essa parte das considerações iniciais, irmãos. Do início do livro, a gente sabe que todo livro ele tem a parte do sumário, e o sumário eu não costumo ler, porque como eu já estou gravando a narração do livro, então você já vai estar acompanhando passo a passo cada capítulo, cada título, cada subponto, então eu prefiro pular essa parte. Então nós terminamos aqui a parte do prefácio, a edição brasileira, e a parte do prefácio, e aqui tem as considerações finais do próprio pastor David Yong-Chun. Glória a Deus. Eu quero agradecer você que ficou comigo até agora. Nós vamos fechar aqui esse audiobook nessa introdução para que você possa digerir no sentido espiritual aí essa parte inicial que já é importante. Você já vai fazendo um plano de estudo sobre esse depoimento aí dessas pessoas que já está fazendo no livro. Amém? Antes de sair do nosso vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar aí para que mais pessoas também possam estar acompanhando essa leitura junto com você. Fiquem todos com Deus e até a continuação do nosso audiobook Viva na Quarta Dimensão. Em nome de Jesus. Amém.